Salve terráqueos! Começando o nosso self-service de terça-feira, 7 horas da noite, aquele horário pra você que pediu. Quer ver um papo, né? A gente fala de reality show toda segunda, quarta e sexta. De terça, aquele dia, a gente trocar uma ideia, conhecer gente nova, falar de assuntos diferentes. Então hoje é um programa de outro mundo, quase que literalmente. Olha a história, estou chegando aqui, já mostro aqui que meus convidados vieram com evidências, com provas. Olha aqui, ó. Viu? Onde o papo vai ser para tirar nossas dúvidas. Eu sou uma pessoa muito curiosa nesse assunto. Trouxe aqui duas pessoas que manjam muito, são curiosas também. Já vou começar chamando ele. Influenciador, especialista em filme, host do canal do YouTube que mais consome pipoca do mundo, Bruno Bock. Pode chegar no self-service. Fala comigo. Então, onda assim. E aí? Bom demais? Tranquilo? Pô, gostei da blusa, hein? Um dia eu vou me arrepender. Sério? Você curte esse tema já há quanto tempo? Você é um curioso por... Pô, cara, desde o Orkut, eu acho, dessa época. Assim, eu já tinha umas tias meio maga patológicas, assim, que falavam de extraterrestre, uma filosofia mais mística, mas com o começo da internet, cara, a ufologia, ela deu um boom, porque as pessoas conseguiam pesquisar no Google coisas que antes era só uma revista de ufologia no jornaleiro. Então, eu acho que bem nessa parte que eu entrei, onde ninguém falava disso. Já tem um tempo. Eu falava de Alien, as pessoas achavam que eu era maluco. Hoje eu falo de Alien, elas têm certeza. Hoje as provas que elas precisavam, hoje elas têm. Então vamos chamar aqui pro nosso papo também ele, o brabo dos brabos, escritor, ufólogo, autor dos livros Alienígenas do Passado no Brasil e OVNI, Arquivos Militares, Caso de Biúna. Edson Boaventura pode chegar no self-service. Oba! Tudo bom? Aí, tudo bem? Olha beleza? O cara aí. Firme? Tranquilo? Joia. Por favor, seu posto. Rapaz, o cara veio aplicado hoje. Olha o tanto de pasta de livro que trouxe um pouquinho de documento aí, né? Porque vocês não... tem que falar e também... E mostrar e provar, né? Então começa agora o nosso prato principal. Tanguinho. Gostaram do cenário? Gostaram do... Olha, isso aqui é uma viagem bola, maluca, hein? né? É muito doido aqui, hein? Pra mim, esse aqui é o cenário mais bonito que eu já vi no YouTube, cara. Impressionante. Pô, mas vocês também capricham pra cacete lá. Então, mas eu achei que ninguém fazia melhor que a gente no YouTube e aqui deu uma lavada no Pipocano. Não, a gente tem que fazer coisa junto agora também. Mano, vocês... Como que é o fluxo do Pipocano hoje? Cara, hoje a gente grava em casa. Tipo, depois da pandemia a gente não voltou pro estúdio, o que foi um negócio legal. Então a gente montou um estúdio na minha casa e aí ficou esse negócio de home office pra sempre, tá ligado? A gente tem o nosso escritório, mas ele é meio... como é que eu posso dizer? Coworking, assim, né? Entendi. E vocês se conhecem há quanto tempo? Você já foi no podcast juntos? Já acho que 4 encarnações, né, Edson? Mais ou menos por aí. A gente se conheceu no Vilela, no Inteligência Limitada. O que vocês levaram de presente para deixar lá no cenário? Eu já levei algumas coisas, porque eu já fui umas 4 vezes lá, né? Então, a primeira vez foi uma estatueta da Ilha de Páscoa, que eu tinha 2, aí uma ficava lá, né, assim, pegando pó. Eu falei, vou levar esse negócio aqui para ele, né? E aproveitei e contei a história quando eu estive na Ilha de Páscoa e vi um objeto lá. Caramba. Eu e a esposa. A gente foi a turismo e acabamos vendo um objeto voador não identificado e fotografando. Que ano eu tenho uma foto aqui, você quer ver? Eu gosto que já começa assim, ó. Ilha de Páscoa, que ano que foi? Foi em 2018, no dia 14 de março de 2018. O Edson é o ufólogo mais CDF que tem, tipo, na nossa classe lá de ufologia. Eu sentava no fundão e o Edson tava na primeira frente. E eu colava dele, porque dá uma olhada, cara, é impressionante o cuidado que ele tem. Aqui, ó. Não, você tá zoando, Edson, que você fotografou isso. Essa rosca voadora. É foto de celular, Sim. foto de câmera? De câmera. Foi usando um iPhone 5S na época. E o interessante é que, por exemplo, à noite também a gente viu um negócio diferente, voltando do Rangaroa lá, a gente tinha almoçado, eu e a esposa, e aí quando nós chegamos assim no hotel, eu só olhando aí vi um negocinho meio branco, só que ele dava aquela aumentada assim no brilho, um negócio diferente. Aí chamei a esposa também, ela olhando, eu falei para ela, filma, filma, filma. Aí ela pegou o celular, começou a filmar e eu corri para pegar a filmadora, que eu tinha uma pequenininha, no quarto do hotel. Só que quando eu voltei, aí o negócio já tinha apagado. Mas aí esse aqui foi mais bizarro, porque eu e minha esposa vimos e a gente não sabe se era 2 ou 1.
porque ele ia rapidamente, assim, saía da nuvem, ia para outra nuvem, e de repente já via um negócio maluco. A vida inteira e não viu uma rosquinha maravilhosa dessa. E você teve 2 contatos imediatos num dia. Não, e tem o São Bernardo também. São Bernardo, eu estava voltando do almoço e foi bem legal que, assim, você está trabalhando. Naquela época eu trabalhava no Banco do Brasil. E a gente não está pensando em disco voador, nada disso. Estou voltando, tinha acabado de comer um hot dog, que naquele dia eu não queria comer coisa convencional. Aí fui para o fórum, comi o hot dog, voltei por trás do fórum ali no Jardim do Mar, em São Bernardo. Quando eu estou atravessando ali a Avenida São Paulo, tem o Parque Lazuri, que o pessoal corre. Fui atravessar aquele canteiro. Aí vi um brilho assim de canto de olho. Aí eu olhei, estava bem alto, essa coisinha aqui, ó, bem alto. Aqui é a ampliação. Só que essa parte preta que você está vendo aqui é o reflexo do Parque Lazuri, o Parque Verde. Ele estava bem alto. Isso é que ano? E esse foi dia 2 de setembro de 2016. Tem alguma chance deles não estarem te seguindo? Não, né? Porque duas aparições. Vamos falar estatisticamente. Então, essas aqui foram de dia, mas tem caso de noite. O mais recente Edson, você está que sendo eu perseguido ou vi, não está sendo perseguido? E eu não estava sozinho, a gente foi acompanhar um pastor evangélico da igreja numa pregação que ele ia fazer em Cananéia. E lá tinha uma membra lá da igreja, que é a Cristiane, ela ofereceu para a gente ficar no Pontal do Leste, que é a Ilha do Cardoso, tal. Tem 16 famílias de pescadores lá. Isso dia 14 de março de 2022. Que é isso, 2022. E aí o que aconteceu? À noite é bem quente lá. A gente resolveu ir para a praia, porque estava muito quente, para ver primeiro o sol nascer, aliás, o sol nascer, não, a lua nascer, ela sai meio avermelhada, e aí depois a gente ficou conversando ali, o pastor foi orar também, e aí ficamos conversando. Aí foi quando a minha esposa disse que viu um brilhozinho e me deu um toque. Falou, tem um negócio ali. Aí eu olhei, aí o negócio apagou. Assim, não deu para ver se era, se não era. Aí continuamos conversando. Nisso que a gente está conversando, aí o pastor Maurício Talão, falou assim, Vaso, ele me chama de Vaso. Ô, Vaso, seus amigos estão ali, né? Aí eu olhei, aí tinha realmente um negócio brilhante. Eu falei, eu vou filmar. Aí já peguei o iPhone, comecei a filmar, só que deu outro brilho aqui, eu olho para a faixa da areia, que aquele estava em cima do mar, próximo. Aí na faixa da areia tinha outro. A gente ficou no meio. Eu, a minha esposa, pastor Maurício, a esposa dele, que é a pastora Elisa, e a Cristiane, que é essa membra da igreja. Os 5 ali no meio, cercado, no meio do perigo, né? Um acendia aqui, outro acendia ali, aquela coisa doida, sem barulho nenhum. Aí vem vindo um avião, assim, da parte do mar, assim. Quando ele vem se aproximando, os 2 objetos apagam. Aí você não enxerga mais. Aí quando o avião já estava mais longe, acende os 2 de novo. Aí eu continuei filmando, aí eu dei de louco, né? Falei assim, vem, que eu queria filmar de baixo o negócio. Vai que houve, né? Vem. Aí a Cristiane, que era a membro lá da igreja, falou, não vem não, né? Tava morrendo de medo, Eu perdi o take, eu quero mais um, só mais um. E aí acabou não vindo, acabou ficando aquele negócio, depois apagou, né? E o pastor tem uma explicação para isso, imagina. Então, o pastor era o único que ficaria comigo caso o negócio se aproximasse. Falou, eu ia ficar. O único que tinha culpa ficar lá. Agora, a Elisa, né? A pastora Elisa, a Cristiane, minha esposa mesmo, falou, pernas para quem te quero. Depois eu perguntei, ela falou, se esse negócio vem lá para cima da gente, mas eu não teria medo. Já tive medo outras vezes, quando observei um objeto muito grande, mais de 1 quilômetro de extensão, azul, é que aí você vai no morrer, Vale do né? Ribeira. Aí é diferente, né, Edson? Quando você acha que você vai morrer, né? Quando você vê uma coisa daquele tamanho, sua vida passa na frente dos seus era olhos. medo de ser abduzido num lugar ermo que a gente estava e não ia ter gente para contar a história. Né? Então, foi um negócio muito grande. Teve até No seu caso, Edson, se você sumir, eu acho que a gente vai ter certeza do que aconteceu. Que foram eles que te levaram, se em algum momento você subir, a gente já sabe. Ele já deram. Ou os homens de preto, né? Porque hoje em dia a gente trabalha muito com desacobertamento, né? Porque existe o acobertamento militar
Então eu fico tocando em algumas feridas, né? O caso Varginha, Operação Prato, que tem o envolvimento dos militares e dos americanos, que querem perpetuar esse acobertamento. E aí o que acontece? A gente acaba sofrendo aí uma certa perseguiçãozinha, né? Você tem medo? Eu já tive, por exemplo, telefone grampeado, já sofri ameaça. Tô ferrado, então. Se ele teve o grampeado, vai ver que, pessoal, a minha é só zoeira, tá? Você nem leva a sério, nem acredito, meu. Eu ia perguntar isso pra você, assim, esse tema na ufologia, há um tempo atrás, a gente até brincou aqui no começo, que muitas vezes era levado ou pela chacota, ou pelo humor e tal, a gente percebe que a cada ano, assim, e pelo menos nos 3, 4 últimos anos, vem sido muito mais falado, assim. Por que você acha que isso está acontecendo? As evidências estão mais fortes agora, é mais acesso à informação, tá vazando coisa de onde não deveria ter vazado de antes. Por que hoje as pessoas estão levando esse assunto mais a sério, discutindo mais? Cara, esse acobertamento, depois o Edson pode até falar mais sobre isso, ele já tem mais de 80 anos. Como o David Grunt, que foi a última pessoa que veio falar sobre isso, sobre julgamento, né? Ele veio falar, na verdade, que os Estados Unidos têm naves e têm corpos. Então foi a última coisa da ufologia, digamos assim, depois que o Pentágono revelou que existem objetos voadores não identificados, que deu uma chocada nas pessoas. O que dizem é que muita gente que participou, né, desses casos ufológicos, os militares, eles assinam um termo de confidencialidade que eles pagam com a própria vida, como um termo que você assina quando os países estão em guerra, por se tratar de segurança nacional. Então é muito difícil as pessoas virem à tona falar disso. O David Grunt falou que muitas pessoas foram mortas durante esses 80 anos para manter esse segredo. Então eu falo de um jeito, sempre brincando, cara, porque realmente quando você bota o dedo e descobre o que está acontecendo, ou pelo menos tem assim um cheiro do que está acontecendo, você fica com medo de ser o denunciante, amanhã seu carro bater, seu avião cair, eu não sei, eu tenho medo disso, não sei como que é. Então, antigamente tinha muito homens de preto que pegavam o pessoal que era ufólogo e também da área espacial. Então tinha aquelas mortes clássicas de asfixia por gás carbônico, que o cara se suicidou no carro, né? Mas o cara não tinha nenhum motivo de acontecer esse tipo de coisa. Acidentes, né, que ocorriam. Então tinha muita coisa que eles forçavam para parecer que não foi algo proposital, e sim que a pessoa mesmo se suicidou e tirou a própria vida. E assim, se é uma, né, pelo pouco pelo menos o pouco que eu sei, assim, que é algo maior ou mais evoluído que seja que a gente, qual é o benefício em esconder isso? Por que isso não pode nunca ser falado, pode ser um assunto? Ó, o acobertamento ele já existe, como o próprio Bruno falou, há muitos anos, há décadas. E por que disso? Primeiro, era para evitar a geração de pânico na população, porque poderia ser de difícil controle por parte dos órgãos militares aí de controle, né? A polícia, o próprio exército, enfim. Além disso, havia um interesse na tecnologia alien, né? A tecnologia diferente desses objetos voadores não identificados, porque através de um processo de engenharia reversa, o país que detivesse isso teria uma tecnologia que eu colocaria anos-luz na frente dos seus inimigos. Por exemplo, se os Estados Unidos tiver algo desse tipo, ele vai ficar na frente, militarmente falando, inclusive, da China, da Rússia, né, que são seus inimigos aí em potencial. Existe ainda o terceiro fator, que é o fator religioso. Há muito tempo atrás, o pessoal falava assim, ó, se divulgar, falar que disco voador existe, que o fenômeno é real, vai causar uma convulsão dentro do seio religioso. Hoje já existe pesquisas que foram feitas na Universidade de Princeton, bancadas pela NASA, eles aportaram $1 milhão e 100 mil dólares. O Vaticano fez pesquisa também sobre o impacto dessa notícia. O impacto da notícia, como que seria o modus operandi depois da notícia em relação aos membros, aos fiéis de cada segmento. E esse que aconteceu agora recentemente em Princeton, eles pegaram 24 teólogos, né, evangélico, católico, budista, líderes religiosos africanos, tal, para entender como que seria esse comportamento. Então, esse seria o terceiro fator do porquê eles não liberam. E o quarto e último, todos nós, inclusive os americanos, pagam impostos para uma segurança nacional que, na verdade, em relação ao OVNI, não existe. Então, isso
se eles reconhecerem oficialmente, vão abrir margem para que algumas pessoas que foram lesadas nas abduções entrem com processos milionários aí para ganhar uma grana, porque ela se sentiu lesada e o governo norte-americano não teve a capacidade de intervir e conter aquele tipo de coisa. Nesse terceiro ponto que vocês falaram sobre esses líderes religiosos, qual que foi o resultado disso? Assim, chegaram a qual conclusão? Que vai dar merda. O resultado foi que vai dar merda. Assim, alguns líderes religiosos eles já estão preparados para acontecer esse tipo de coisa. Por isso que quando você comentou a respeito dessa... Deixa eu ver se eu tenho aqui essas fotos de uma dessas reuniões, que é bem interessante. Tem uma coisa também, Edson, que dizem que a tecnologia que foi encontrada lá em 1940 e pouco, no primeiro caso, né, onde eles conseguiram ter destroços, essa tecnologia ela foi desenvolvida por um grupo e até hoje ela é escondida da população. Então isso é mais grave, porque a tecnologia que faz com que os objetos voadores não identificados voem e viajem, ela provavelmente é uma tecnologia antigravitacional que faz com que essas máquinas voem em alta velocidade, façam curva de 90 graus, elas não seguem muito o padrão da física normal. Então elas são objetos muito específicos e muito especiais, que a gente vê desde 1940 e pouco, tá? E qual é o primeiro registro de objetos não identificados ou de qualquer primeira desconfiança, assim, que ano que foi? A ufologia moderna, né, dizem agora que começou com uma nave que caiu e que na Itália, antes do caso Roosevelt, que dizem que é o primeiro caso da ufologia moderna. Mas tem a arqueufologia, que é tipo Eram os Deuses Astronautas, que é você estudar as culturas humanas lá no início e ver que existe uma ligação entre os ditos deuses e as mitologias com talvez um contato extraterrestre que a gente tenha feito e que talvez a gente faça ou alguma coisa assim. Assim, a Era Moderna é 47, né, que ficou popularizado com um avistamento de um piloto comercial chamado Kenneth Arnold. Ele estava sobrevoando o Monte Cascade, em Washington, e viu 9 objetos em forma de meia-lua, que fazia movimento, como se pegasse um pires e jogasse na água, ele dá aquela quicada. Então o movimento do objeto era aquele ali. Por isso que se fala do termo flying saucer, pires voador, que depois aportuguesou para disco voador. Mas tem casos, por exemplo, da pré-história, tem casos, por exemplo, em livros religiosos antigos, Candiçu tibetano, Mahabharata, pinturas renascentistas, algumas não são tão confiáveis, que o pessoal às vezes interpreta de forma errônea. Tem, por exemplo, umas pinturas que aparece assim, às vezes, um formato escuro com uma cúpula. Então lembra muito um disco voador clássico. Mas aquilo ali, na verdade, o pintor que fez, ele era um bispo. Então era a forma de ele assinar com aquele chapeuzinho do bispo. Então é a assinatura do cara. Só que aí os ufólogos mais afoitos, né, já ficam vendo coisa ali. Agora, tem alguns casos que realmente, por exemplo, se a gente pegar tripulantes de OVNIs, né? Os tripulantes de OVNIs, eles lembram muito aquela figura clássica que é o Grey, né? Esse aqui, ó, cabeçudo, de olho preto, cinzento e tal. E tem pinturas rupestres que nos mostram essa tipologia. Por exemplo, aí é a Vondina, feita pelos aborígenes australianos. E o que eles falavam que era isso? É a deusa da Via Láctea. Ó, tem até um aqui, ó, se você olhar, ele tem anteninha, ó, na cabeça. E seres com capacete, com antena, já foram registrados ao longo dos tempos aí nessas pesquisas ufológicas. Ó quanto caso, esse aqui é a primeira abdução, 1931, que aconteceu em Campinas, com o senhor José Florencio. Esse aqui é bem louco, né? Esse é louco. Um alienzinho meio Marte-ataque, com uma cúpula. Esse daqui é um caso que a aeronáutica pesquisou, que é o caso Tiago Machado, bem conhecido. Ele chegou a tomar um raio na perna. E quando passou o tempo, né, ele era de Pirassununga. Ele mudou para São Paulo e acabou vivendo os últimos dias dele em Santo André. E aí eu fui na casa dele,
nessa época que ele já estava mais velhinho, já tinha passado bastante tempo. Você acredita que ele tinha problema na perna ainda? Aí a gente pegou uma bússola e colocamos na perna afetada, que ele tomou o raio do disco voador, e a bússola não ficou louca, mas já tinha passado muitas décadas do caso dele, que o caso dele foi em 69. Qual que é o país que tem mais casos de abdução? É os Estados Unidos. Pelos estudos de vocês, tem algum motivo específico de, sei lá? Porque o pessoal ele é mais aberto e suscetível para esse tipo de assunto nos Estados Unidos, né? O segundo país é o Brasil, por conta da extensão territorial. Então a gente tem também muitos casos de abdução. Para você ter uma ideia, em termos de avistamento, hoje nós temos cerca de 6 milhões de casos registrados oficialmente em mais de 133 países, sendo que cerca de 25 mil casos são casos de abdução. Mas aí eu estou falando de registro oficial. E nos Estados Unidos, Edson, também tem os próprios aviões americanos e o estudo americano de tecnologia e engenharia reversa, que faz com que muita gente também veja coisa lá perto da onde é de Área 51, em Nevada. Então acontece muita coisa lá. Porque também estão testando tecnologia de guerra, tecnologia que ninguém sabe. Não falam que a CIA, que os Estados Unidos tem uma tecnologia 50 anos para frente que a gente? Então, pô, como é que são essas naves 50 anos, no mínimo para frente que a gente, né? Essa visão que a gente tem, assim, que você lembra muito da escola, do desenho, né, do que seria esse extraterrestre, dessa nave. Como se formou no imaginário popular essa nave específica? Da onde? O formato. O formato, porque eu tenho muito claro na minha cabeça que é aquele formato, com aquela passarela que vem, e ele é mais ou menos assim, mas como isso foi colocado pra gente? Cultura pop, né? Foi pelos depoimentos, né? Comparativo de depoimentos do mundo todo. Porque a ufologia, quando ela foge, né, do padrão, a gente já fica meio desconfiado que pode ser um fake. Agora, se você pegar uma pessoa que foi abduzida no Japão, outra no Brasil, outra na França, tal, na Europa, você vai ver que são os mesmos procedimentos que elas passam, né, os mesmos análises clínicas que são feitas, coleta de pele, cabelo, óvulo, né, esperma. Às vezes tem experiência genética também com esses abduzidos e pode culminar com implante. O que é o implante? Colocação de microsistemas dentro do corpo da pessoa. O mais comum, eles introduzem pelas narinas e alojam na base do cérebro, mas tem no braço, na perna. Isso aqui eu tenho até algumas pesquisa fotos. Isso, cara. Dá para você ver que pessoas, né, dedicaram a vida a pesquisar os implantes extraterrestres. Hoje, caso de alguém que está sendo... Por exemplo, só para você ter uma ideia, geralmente são instrumentos... Tranquilo, não tenho medo. Compridinhos, tipo que eles colocam nas narinas, né, aparelhos, né, desse tipo aqui. Aqui, por exemplo... Se o nariz estiver entupido, tem outro jeito, mas eu não vou falar aqui. Aqui, ó, por exemplo, alguns desses implantes que foram retirados das vítimas. Então dá para ter uma ideia aí que são implantes metálicos de formatos diferenciados também. E, por exemplo, se o implante for metálico, um raio-x ele detecta, por exemplo, esse daqui na mão, né, da pessoa. Esses e casos se for aqui biológico, são oficiais? uma ultrassonografia. Oi? Esses casos são registros oficiais? Reais. Esses aí foram extraídos pelo Darrell Simmons e pelo... deixa eu lembrar o nome, Dr. Roger K. Leir. Só que esse já é falecido, né? E aí eles pegavam isso, levavam para alguns cientistas para analisar do ponto de vista químico. E o que se descobriu? Que são elementos da nossa tabela periódica, né? Porque o mundo todo é aqueles elementos mesmo. A gente não vai achar muita coisa diferente aí fora, embora as pessoas pensem, né, que se é uma nave alienígena tem que ter lá um elemento X que não tem na Terra. Pode ser, mas na maioria das vezes os elementos que tem na tabela periódica. Só que a diferença é que ela tem um grau de pureza muito acentuado. No caso, por exemplo, de Ubatuba, né, que é famoso, um OVNI que explodiu na Praia das Toninhas, no litoral norte de São Paulo, esse material já foi analisado e se descobriu que os isótopos desse material são 30% diferentes de qualquer magnésio encontrado na Terra, ou seja, é algo realmente extraterrestre e que tem essa modificação nos seus isótopos. E Edson, tem uma coisa também que quando tiravam os implantes, eles se desfaziam,
Então o pesquisador ele descobriu que se deixasse imerso no sangue, eles não se desfaziam. Como se eles, depois de um tempo implantados, eles se ligassem à estrutura óssea e meio que funcionassem talvez com a energia do corpo, algo assim. E a partir do momento que você remove, ele se desfaz. Então, principalmente os biológicos que eram detectados através de ultrassonografia. Né? Porque tinha uns que parecia que era um negócio vivo, biológico, que se adaptava, né? Se conectava ao próprio ser humano. Teve um caso interessante que o Dr. Roger Carleir, uma vez eu conversando com ele, quando ele esteve aqui no Brasil, esse americano, ele falou que teve um que ele extraiu o implante e depois a vítima ali, né, o abduzido, veio falar para ele que depois disso parecia que estava faltando alguma coisa. Ele vivia a vida dele ali normalmente, mas falou assim, cara, parece que está faltando alguma coisa. Não é, então, não é esquisito isso? Loucura! Não é esquisito? Ô Bruno, você é um cara que você ama cinema e filmes desde que você se entende por gente, né? Porra, total. Quando que na sua... Porque, né, a gente tem muitos filmes e clássicos sobre, né, tudo, inclusive sobre ufologia. Quando que na sua cabeça se dividiu isso, tipo assim, até aqui eu me interesso, eu gosto porque, pô, isso é lúdico e tal, falar, pô, isso aqui, se eu estudar, isso aqui tem um pé de realidade, acho que tem algo aqui. Quando que você rompeu isso na sua cabeça? Cara, eu acho que de tudo da cultura pop, os aliens é a coisa mais legal de estudar, porque você pega outras criaturas mitológicas, Game of Thrones, sei lá, vou chutar aqui, né, Idade Média, assim, não existem de verdade o zumbi. Agora o extraterrestre ele pode existir de verdade, então isso me fascinou. E claro, cara, eu da minha geração, eu que tenho quase 40 anos, eu era o cara que assistia, mano, a Globo ela fez isso com as crianças, né? Teve especial do Globo Repórter sobre os extraterrestres, você lembra disso, né? Muito medonho, eu falava das crianças híbridas e com imagem dos filmes Intruders, Fogo no Céu, que são, por exemplo, o próprio filme Fogo no Céu, o diretor ele optou quando ele conversou com o Walter, né, e pegou como que foi o caso de abdução, ele falou, pô, isso é muito xoxo, não tem muita graça, vamos deixar mais sinistro, vamos botar enfiando uns gel, vamos botar o brother gritando. Mano, é sinistro aquela abdução. E aí a Globo, ela cortava, então, histórias, entre aspas, reais, com imagens do... Aquilo é aterrorizante, filme, cara, do filme né? para crianças de 8 anos de idade. Então, aquilo me deixou traumatizado. E depois, Então, o Fantástico. Só que aquilo é ficção. Isso, porque o Travis Walton, ele não lembrava do que aconteceu. Só que o diretor, ele tinha que inserir imagens... Era de terror o filme, né? Como é entretenimento, então ele pegou... Não, ele vem com um negócio, e colocou algumas enfia coisas no cara, enfia na goela. Você falou, o que é a pior coisa que tem? no olho, né? Endoscopia, exatamente, um negócio no olho, e não tem a ver, né? Então, eu me interessei porque a cultura pop, de alguma forma, me chamou a atenção. E outra coisa que pesquisando depois, que é muito interessante, vários diretores de Hollywood, o pessoal que trabalha mesmo na indústria, eu já conversei, eu tenho até no meu podcast um diretor que trabalhou em Hollywood, a gente conversando sobre isso, de que os diretores, como o Steven Spielberg, por exemplo, quando foram fazer seus primeiros filmes sobre extraterrestre, porque né, na década de 60, 70 era moda também falar sobre isso, muito mais recente os casos, eles foram aconselhados por pesquisadores que estavam estudando isso na época, pelo MJ, como que é o nome, Edson, que eram os 12? O Majestic 12. O Majestic 12, que eram os 12 personalidades, as 12 maiores cabeças que estavam investigando essa questão. Embora isso é uma lenda, né? Que falam que eles... Agora, o Hynek, J. Hynek, esse aqui ele foi consultor do filme Contato Imediato Terceiro Grau. É da esquerda ou da direita? Esse aqui, ó. Esse não é do Steven, não. É do Steven Spielberg. Ah, sim, o Contatos Imediatos dele, o da musiquinha, né? Isso. Perfeito. Então, esse aqui, e quem que é esse cara? Joseph Allen Hynek era um astrônomo que foi convocado pelo governo americano para trabalhar no projeto Blue Book, que era o projeto Livro Azul. E quem que está do lado dele aí? Jacques Vallée, que é um camarada que está vivo até hoje. Ele é consultor da NASA, consultor do Bigelow Aerospace, e ele vive viajando o mundo, pegando metamateriais de OVNIs, de quedas de OVNIs, para poder estudar. E esse de Ubatuba, por exemplo, ele ficou sabendo que tinha algumas amostras lá no Museu Argentino, da Silvia e da Andrea Simondini, e aí ele foi para lá. Aí falou para ela, não dá para vocês arrumarem um pedacinho para a gente analisar? E aí ele conseguiu. Eu tenho até essas fotos.
da presença dele lá, o Jacques Vallée já velhinho, junto com a Andrea Simondini. Aqui as amostras que foram coletadas de Ubatuba, mas que estão no Museu OVNI da Argentina. Porque o Dr. Olavo Fontes, que foi um dos investigadores desse caso, ele acabou levando esse material, né, entregando para o Ojeda, que era um pesquisador ufólogo argentino. E aí eu peguei e tive lá na Argentina também, deixa eu mostrar aqui o pedaço, aqui é o Gary Nolan, aqui. Esse é o museu da Argentina, onde tem esses fragmentos mais generosos. Pô, bem generosos. Mas parecem pedras, não parece? As amostras, eles são... só que é extremamente leve, cara, né? Porque como é magnésio... Seria um metal, isso? É metal. Esse que o isótopo deu 30% diferente. E esse cara aqui é o microbiologista Gary Nolan, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que fez a análise isotópica do material e descobriu que se trata de algo diferenciado. Aqui já são outros fragmentos que nós recebemos de um filho de um militar do Exército. A gente mandou para a USP para analisar e descobrimos lá que realmente o grau de pureza é um negócio tremendo, é 99,3. Aqui, ó, tem, por exemplo, alguns laudos aqui da USP. Esse aqui é do LCT, Laboratório de Caracterização Tecnológica, e esse aqui é do IPT, uma análise quantitativa, outra qualitativa, que comprova que esse material é algo diferenciado, que não tem na Terra realmente. Hoje com, assim, tudo que vocês já estudaram, já assistiram, já entrevistaram, não sei também se é uma resposta exata, porque não sei, né? Pode ter várias diferenças. Mas na mente de vocês hoje, como seria um extraterrestre fisicamente? Ou é uma coisa que, por todos os estudos, se conclui que são vários... Qual raça? Hã? Qual raça? Quantas raças existem? Dizem que são mais de 40 que estão em contato com a Terra há muito tempo. E cada uma completamente diferente da outra. Sim. Então, algumas pessoas, por desconhecimento, falam em raça e espécie. Só que isso é totalmente errado perante a ciência, porque para você definir uma raça ou uma espécie, teria que ter ido um grupo de cientistas num planeta que tem um determinado tipo de vida e analisar isso durante um tempo e depois catalogar isso. Mas as pessoas usam aí normalmente. A ufologia séria, ela usa tipologia baseada no depoimento das testemunhas. Então a gente tem realmente mais de 40 até variações, mas as variações que o próprio Heineken, aquele astrônomo que foi consultor de filme, que trabalhou no projeto Blue Book, ele chegou a classificar em tipologia, por exemplo, alfa, beta, gama e os contatos de primeiro, segundo, terceiro grau, e o terceiro grau era justamente das tipologias, dos seres, quando tinha contato com seres. O alfa, então, é o baixinho, grey, o cinzento, cabeçudo de olho preto, esse corresponde a 80% dos casos. Tem o beta, que é parecido com o ser humano, pode parecer até o Bruno aqui, se botar um terno, entrar numa festa, tal, passa batido. Passa batido, porque é muito parecido com o ser humano. Tem gente até que fala, será que já não é um hibridismo, alguma coisa? Mas são conjecturas, né, que a gente também não pode descartar que possa ser real. Mas não tem uns caras, tipo, por exemplo, o ex-primeiro-ministro do Canadá, que veio à tona falar que tem... Como é que tem 40 raças fazendo contato com a Terra? Como é que você vê esses caras que estão ficando velhos, ex-astronautas, pessoas que trabalharam no Pentágono e que vêm à tona falar essas bombas? Então, eles falam as bombas, mas não apresentam a prova. Mas como é que você para essa bomba, mesmo sem ter a prova? Então, eu entendo que assim, tem que ver qual que é o contexto. Ele está fazendo algum livro, alguma coisa, e de repente, que nem teve um cara lá do israelense, que acabou fazendo um livro, depois ele soltou umas coisas bombásticas de ufologia, que tinha em Marte e tal, e depois veio com um livrinho. Né? Então a gente viu ali que poderia ser um marketing, mas tem alguns que não tem porquê, não está ganhando nada com isso. Talvez porque o cara ficou pelo velho contrário, demais, ele está na hora de falar... aí de repente viu alguma coisa... Só que acusam ele de gagá sempre, né? Esses caras... Sim, agora, descredibilizam. Que tem a pesquisa militar da área de inteligência, que a NASA também pesquisa isso, mas diz que não. A gente sabe que tem já há anos
esse tipo de coisa, e com certeza já catalogaram algumas tipologias. Mesmo o David Grush, né, na audiência pública, ele falou lá que tem corpos não humanos. Agora, o que é esses corpos não humanos? Deu a entender que é alienígena, né? Porque às vezes pegava uma nave estranha lá e tinha o corpo junto, né? Esses corpos não humanos, para onde eles iriam, nesse caso? Ficaria provavelmente em bases de alta segurança, né? A gente tem alguns indicativos Área 51, né? Já de longa data, o próprio Bob Lazar já tinha denunciado, outras pessoas que trabalharam lá também, e hoje a gente sabe que tem a Área 52 e a Área 53, que são interligadas por baixo. É o sonho de todo ufologista entrar nessas... Certeza. Dizem que eles guardam, né, seres extraterrestres lá. Então, Varginha foi para a Área 51. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que me afirmou isso, porque tem uma certa ligação, e naquela época, em 96, tanto a nave como os seres foram levados para a Área 51. Se estão lá ainda, eu não sei, eu acredito que não. Porque depois que teve aquela estardalhaça na internet, vamos invadir a Área 51, né? Um monte de doido lá querendo invadir o negócio, eu acho que eles pegaram agora esse material ufológico que tinha lá e já levaram para algum outro lugar. Como que vocês acham que... Mas deixa eu só voltar no ponto da tipologia, que lembra que eu falei, o alfa 80%, o beta parecido com a gente 15%, faltou 5%. Os 5% são seres bizarros, então com o corpo todo coberto de pelos, robóticos, a criatura de Varginha com aqueles calombinhos, olho vermelho, seres energéticos, estariam dentro dessa categoria ou tipologia que a gente fala de 5%. E aí fecharia o contexto dos 100%. Como seria seres energéticos? Eles lembram muito um fantasma, né? Ou alguma coisa luminosa que você vê ali, cabeça, tronco e membros, mas é algo energético, algo luminoso, como se fosse um holograma. A própria ufologia tenta explicar de alguma forma as religiões. Se você pensar, né, nas religiões espíritas, as religiões que se comunicam com seres que não têm forma, que são seres de luz, talvez tenha uma explicação ufológica para esses acontecimentos, né? Quando você pega toda a história das religiões, os anjos, tudo, vai saber se não eram seres extraterrestres. Eu tenho uma opinião, se o cara não mora na Terra, ele é extraterrestre. Deus mora onde? Não é aqui? Então é extraterrestre. Ó, anjo é extraterrestre. Ó, anjo é extraterrestre no conceito literal da palavra, porque foi criado por Deus fora da Terra. Tudo que é fora da Terra é extraterrestre. Mas o anjo... Levanta uma viagem e o Edson corta. O anjo bíblico, ele não tem nada a ver com o tripulante do OVNI. Que o anjo bíblico tem a sua função, biblicamente falando, né, tem ali toda uma missão divina para ele executar. Já o tripulante do OVNI é um outro esquema. Agora, independente disso, a gente tem, por exemplo, já ouviu falar em Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima? Sim. Então, o caso de Fátima, ele é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem um acervo de tudo. Eu tô falando para ele digitalizar, cara, tudo. É muito importante. Bate um vento Isso na casa do Edson, a gente perde a Biblioteca de Alexandria mais uma vez, entendeu? A revista OVNI Pesquisa, que eu sou coeditor, a gente fez essa matéria com base em 2 pesquisadores que são portugueses, Joaquim Fernandes e Fina da Armada. Eles tiveram acesso ao material do Vaticano sobre Fátima. E é o que eles descobriram, que o que a igreja pintou como Nossa Senhora de Fátima não tem nada a ver. Eles distorceram, porque a criatura tinha um capacete, tinha um manto quadriculado, tinha uma bolinha luminosa na mão. Isso está descrito no depoimento dos pastorzinhos e de outras testemunhas que viram também a suposta santa. Então, hoje se sabe, com certeza absoluta de 100%, que o que aconteceu em Fátima foi uma intervenção extraterrestre, foi um fenômeno ufológico. Mas aí você me perguntaria, por que os milagres acontecem lá? Porque é uma questão de fé. E a igreja sempre fez isso. Se aparece alguma coisa relativa a uma mulher, alguma coisa assim, eles canalizam para uma aparição mariana. Se é um ser, por exemplo, masculino, é um anjo, ou é Jesus, ou é não sei o quê. Se for algo feio... É demônio. É o demônio. E você quer ver uma coisa interessante? Nesse livro aqui que eu escrevi,
eu busquei casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores e teve um caso de 1925 que fala a respeito de uma mulherzinha que apareceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, com um capacete reluzente na cabeça. Foi publicado em 3 jornais, o jornal O Fifó, O Combate e Gazeta Comercial de Juiz de Fora. Os santos têm as auréolas, né? Eles são sempre representados em pintura com algo resplandente uma auréola, né? Então, se fosse auréola, eles iam colocar auréola e não escrever capacete luminoso. Isso em 1925. A primeira abdução no Brasil foi em 1931, mas nós temos indícios, através de historiadores capixabas lá do Espírito Santo, que falam que a primeira abdução aconteceu no Espírito Santo com um índio chamado Araribóia em 1558. Então teve a primeira abdução no Brasil colônia. Como que funciona a abdução? São pessoas que são levadas a bordo das naves e lá elas passam por alguns exames clínicos que pode até culminar com aquele implante. Mas que pode durar horas ou dias ou meses? Geralmente são horas. Já foi no dentista? Agora, o caso Trez Walton foram 5 dias. O canal. 5 dias? 5 dias. 3 o canais. Trez Walton, que é o caso americano. Ciso. Mas aí geralmente, foi dado... geralmente é 2 a 3 horas os caras pegam a pessoa e hoje já mudou, não está sendo mais abdução, é visita de dormitório. Ele vai para dentro da casa, do quarto da pessoa e lá, por exemplo, se tiver um marido e mulher e o interesse deles for só numa das pessoas, eles vão pegar essa pessoa, levar para a nave, faz o que tem que fazer e deixa desacordado o cônjuge. Mas como isso funciona fisicamente? Tipo, ele entra de fato, ele não deixa nenhum tipo de rastro, ele abre uma porta, como funciona isso? Às vezes acontece do objeto pousar do lado da casa, no quintal, ou ficar em cima do telhado ou na janela. Aí ele joga um foco de luz para dentro do quarto e aí os seres entram flutuando. Às vezes eles atravessam a parede, os seres, eles contam, né? E isso, atravessa a parede sólida, assim. E aí eles entram, pegam a pessoa pela mão, geralmente. Mas fisicamente. Às vezes ela vai flutuando também. Não vale se você, por exemplo, acordou e falou, não, eu senti, porque aí pode ser um sonho. A gente está falando de fisicamente mesmo, da pessoa lembrar. Físico. Numa regressão depois, quando você faz na pessoa, ela começa a lembrar de detalhes. É muito louco, porque a pessoa não lembra, né, depois, mas em regressão os detalhes são bem e elas voltam, às vezes, assim, com queimaduras, marcas no corpo, né, das experiências que elas passam. Né? Esse é o caso Tasca, né? O Antônio Nelson Tasca. E tem uma coisa também, cara, esses casos de abdução, para mim, tem a ver com você cuidar do seu gado. São cientistas que estão cuidando da gente. Não necessariamente precisa ser uma agressão feita, pode ser um cuidado científico de pesquisa, de cuidar do seu rebanho. Era isso que eu ia perguntar. Qual é o interesse dessa comunicação e dessa pesquisa deles com a gente? O que a gente tem para oferecer ou para ameaçar eles? E por que existe esse contato? Então, provavelmente a gente tem muito a oferecer e deve ser a parte genética. Eu estou falando de conjectura porque a gente não tem a prova disso. Não teve nenhum ET que falou assim, nós estamos pegando vocês por conta disso. Isso ainda não aconteceu. Eu tenho uma ideia para acontecer, que é bem legal. Mas o fato de não ter acontecido, a gente percebe que alguns nichos de pessoas é que são abduzidos. Uns são abduzidos uma única vez, depois largado, não acontece mais. Tem algumas pessoas que são abduzidas múltiplas vezes e tem famílias, séries de DNA que acontece a abdução. Pega o avô, depois passa para o pai, para a mãe, para o filho, para o neto, para o bisneto e vai embora. Então parece que é um monitoramento ali daquela semente, né? E o que a gente percebe? Que se eles quisessem que nós soubéssemos o real objetivo deles com essas abduções, eles já teriam falado. Faria uma fila. Gente, agora, quem quer ser abduzido? Mas na fila. Ia ter um monte de gente. Você já seria? Porra. De boa? Só para ver? De boa. Mas eles não falam e o fato de não né? falar evidencia que provavelmente se a gente souber o verdadeiro objetivo deles, a gente conseguiria talvez interromper o processo. E interrompendo o processo, os maiores prejudicados seriam eles, os tripulantes dos OVNIs. Onde eles habitariam, segundo esses estudos?
Olha, eu entendo, né, assim, pelas conjecturas, hipóteses que tem, e eu sou mais adepto da hipótese extraterrestre, de fora do planeta, embora admito também um pouco do viajante no tempo ou interdimensional, vindo de outras dimensões também. Aceito também essas hipóteses, embora a extraterrestre é a mais plausível. Agora, quando eles vêm para a Terra, eles utilizam algumas protuberâncias na crosta terrestre, caverna, esse tipo de coisa, para ter essas bases de operações estratégicas enquanto fazem aí as suas operações. E o mar também, 3/4 do planeta é água. Então eles utilizam bases submarinas, que aí a gente tem o tal do uso, né, ou do OSNI, que seria objeto submarino não identificado, que é detectado aí pela Marinha. A Marinha tem um monte de relatório de casos de objetos entrando e saindo de dentro do mar ou de grandes porções de água, Rio Amazonas, né, lagos. Uma dúvida que eu, assim, né, a gente muito se vê cada vez mais esse estudo sobre achar algum organismo ou alguma vida em outro planeta. Isso não tem necessariamente uma ligação com esse caso de abdução, por exemplo, que a gente está falando desses seres energéticos. Então, essa pesquisa que é feita hoje, vamos ver se tem vida em Marte, não necessariamente tem a ver com esses seres que a gente tem história de abdução, de aparição. Assim, em Marte especificamente, o que já se sabe lá, que se descobriu, né, pode ser que tenha, é água no subterrâneo de Marte. Considerando que tem água, pode ser que tenha algum tipo de vida em termos de micróbio, né, alguma coisa não tão estruturada que nem a gente, cabeça, tronco e membros, mas isso na questão de Marte, dentro do nosso sistema solar. Agora, fora do nosso sistema solar, existem os exoplanetas, que são planetas que têm uma configuração parecida com a da Terra, dentro de outro sistema planetário. Está ali numa órbita que não é nem tão quente no excesso, nem tão frio, e que tem água também em estado líquido. Essas condições, por si só, elas já poderiam possibilitar algum tipo de vida e até vida parecida conosco. É logicamente que tem que obedecer ali a gravidade, uma série de condições específicas do planeta, e aí pode ter alguma variaçãozinha, mas poderia ser assim, igual a gente. Vocês acham que... humanoide, né? A gente está falando das aparições, né, dos casos de OVNIs e tudo. Algum estudo, algum experimento humano enfim, sei lá, de foguete, de qualquer outra coisa, pode ser, assim, pode ter ultrapassado alguma barreira ao ponto da gente também ser uma aparição para outros seres? Pô, que interessante, né? A gente ser os seres extraterrestres eu tô entrando aqui os seres extraterrestres de outros. Não existe? Existe, mas é perigoso isso, né? Você avisa, né? É uma teoria que a gente não pode avisar onde a gente está. Não, a gente é Brasil, a gente vai... Porque provavelmente se a gente avisar onde a gente está ferrado. Viu? Isso é muito louco que você falou, mas vamos dizer assim, a comunidade científica ela já mandou para fora vídeos, né, imagens do ser humano, né, em várias sondas espaciais. A Voyager, né, mandou isso daí e tal. Então, em sinais de rádio também. E aí o que pode estar acontecendo? Chegando num outro planeta de extraterrestre, a imagem da Xuxa lá, né? Nossa, imagina. Né? A nossa imagem aqui, pode ser que daqui a alguns, sei lá, milhares de anos também chegue em algum lugar. Os extraterrestres chegam aqui de rosa, achando que a nossa cultura é baseada toda na Xuxa. Naquilo lá, já nos pensou anos que 80. Coisa não louca? era, a gente nem gostava daquilo. Pode ser. Agora, há uma convenção na ONU desses astrofísicos, tal, exobiólogos, de não responder aos sinais. Porque se vier algum sinal inteligente de alguma parte do universo, fica quietinho, porque você estaria dando para eles o endereço da tua casa. E a gente não sabe se esses seres são predadores ou não. Isso. De repente vem uns gafanhotão assim querendo devorar o nosso planeta todinho, comer as pessoas aí. Tô brincando, né? Mas é possível. Eu não tô brincando, não. Pode ser que aconteça isso, e os militares, eles têm essa preocupação, tanto é que tem a Força Espacial nos Estados Unidos, tem o SAS na Inglaterra, que é para atuar no caso de uma invasão extraterrestre. Se acontecer em algum momento,
eles estão ali preparados para tentar conter esse tipo de coisa. Agora, se vai conter ou não, já é outros 500. Eu ia perguntar, a gente tem estrutura? Eu acho que não tem tecnologia para isso, né? A tecnologia que eu fiquei sabendo que eles tinham é uma espécie de arma que solta uma espuma e ela imediatamente solidifica. Então, não chega a matar a criatura ali, mas deixa ela meio que petrificada, né? Será que a gente tem câmera para tudo isso se acontecer? Acho que a gente não tem, a gente tá na tecnologia do 3.8 ainda, os caras destroem se eles quiserem tudo. Não dá para gravar, se rolar... Você já viu Nope, o filme? Não olhe? Não. É maravilhoso que eles só pensam nisso, sabia? Tipo assim, puta, mano, se vier um ET, vamos ganhar um dinheiro gravando esses porra. Foda-se que a gente tem o maior segredo da humanidade, pega um celular e manda pro Jornal Nacional e cobra. Mas sabe o que eu acredito, cara? Que eles venham, talvez, não exatamente de outros planetas, mas, quando você vai fazer uma viagem de longa distância, você cruza o espaço-tempo. Provavelmente eles viajam através de um buraco de minhoca, tô chutando uma teoria. Então, como no filme De Volta para o Futuro, se você vai viajar daqui para Marte, ou daqui para um outro planeta, você vai ter que escolher não só o horário que você vai chegar lá, né, vamos dizer assim, como você vai chegar lá, mas qual tempo você quer ir para lá, porque você vai entrar num buraco de minhoca e vai alterar o espaço-tempo, a tecnologia que eles têm é essa. Então você pode se comunicar com Marte, na época que Marte tinha uma civilização, por exemplo, há 1 milhão de anos atrás, poderia ter vida em Marte. Ou você pode se comunicar com o próprio ser humano no passado ou o próprio ser humano no futuro, porque estaria tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho interessante pensar que, na verdade, a gente é meio cria desses extraterrestres. Então, quando você pensa que a gente está colocando nossos telescópios e olhando outros planetas, estamos olhando esse planeta apenas nesse tempo. A chance de ter vida nesse tempo é muito menor do que nos milhões, bilhões de anos de ter em outro tempo. Tanto quando você pega um telescópio e olha um astro, você está vendo a luz dele de muito tempo atrás. Então, a distância enorme do universo gera essa questão. Quando você for fazer uma viagem interespacial, você vai chegar lá e sua família vai ter ficado velha aqui. Então, você precisa ter a tecnologia de mexer no tempo e espaço. Tendo ela, então você não mais vai pensar, eu vou só para esse planeta. Eu vou só para esse planeta em qual tempo? Então, os extraterrestres poderiam ser nós no futuro, voltando no tempo para tentar corrigir alguma coisa do nosso timeline. Isso explicaria por que eles são bípedes, por que eles têm olhos, por que eles têm braços, pernas. Se eles tivessem se desenvolvido totalmente em outro planeta, a vida ela teria que ser completamente diferente. A possibilidade da vida ser igualzinha que nasce ele, né? Eles serem serzinhos que vêm de pé, e não uma gosma rastejante, uma coisa completamente diferente, só faria sentido se eles estivessem então dentro da mesma linha evolucional que nossa. Ou em algum momento, a gente fala no elo perdido, eles interviram, ou a gente é uma mistura do DNA nosso com deles, mas eu acho que eles detêm o segredo da vida e da morte, cara, que parece algo muito estranho pra gente, mas pra eles não. Então, quando você pensa em descobrir vidas extraterrestres, eu acho que as vidas estão além do tempo, as vidas estão além da vida, além da morte. É um negócio muito mais complexo pra gente, por isso que eu acho que destrói, de alguma forma, as religiões, né? Porque explica, talvez, muita coisa, desexplica muita coisa. Talvez a gente seja só o gado de uma outra espécie, a gente não seja o topo da cadeia alimentar, do mesmo jeito que o peixe não sabe que existe a nossa civilização, a formiga não sabe que existe, talvez a gente também não saiba que existe uma outra civilização que vive em conjunto com a gente e a gente nem se dê conta. Eles vivem em outro tempo. E tem muita... Eu acho até que o tempo e o espaço... Oi? Fumei muito? Imagina. Não, um pouquinho. Deu uma viajada, mas é interessante algumas coisas que ele falou. Não, acabou. Mas é interessante o que ele falou e a gente percebe, nós que já pesquisamos há décadas esse fenômeno, que as naves elas não têm uma alteração no seu formato. Então, o que nós conhecemos como tempo e espaço aqui não interfere para eles em nada. Em nada. E essa questão da hipótese de ser a própria raça humana no futuro voltando para o passado para resolver algum problema, de repente um problema genético, faz muito sentido, embora ela não tenha tanta força como a extraterrestre. E de repente a gente pode chegar lá na frente e descobrir que tanto a teoria dele, essa teoria que ele colocou do ser humano no futuro voltando para o passado, é real, como também o extraterrestre. De repente a gente está sendo visitado por vários seres, né? E inclusive a própria raça humana no futuro voltando para o passado, e aí isso explicaria eles serem sorrateiros ao ponto
de não quererem interferir muito, que é o tal do filme lá, de volta para o futuro. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Interstellar também, de alguma forma. Que você não poderia interferir, porque senão, de repente, você até extingue a raça humana lá de alguma forma. Né? Então, é bem interessante. Tem o paradoxo do vovô, né? Isso. De você encontrar você mesmo. O que diz é que toda vez que você faz isso, você cria um paralelo diferente. Então, não, pelo menos as últimas informações que eu estava lendo, pesquisando, falava que ao você voltar para o passado, nesses timelines, você não interfere diretamente, mas você cria mais um timeline. Ou seja, você não está destruindo um outro futuro. É um negócio muito louco, mas pensa que o que a gente está vivendo aqui, sob o tempo, pode ser visto por outras raças que estão, de repente, numa realidade 4D, como um livro. Se a gente pega, por exemplo, dá licença, uma revista dessa, eu tenho algo que tem uma cronologia do começo ao fim, mas quando eu pego a revista, eu estou lendo ela por inteiro. Então eu quero aqui entrar nesse momento da revista, por exemplo. Eu estou dando um exemplo de como a gente pode estar vivendo em uma fita cassete, onde você aperta play, e para voltar ela tem que voltar, e eles podem estar vivendo numa realidade que é um disco, onde você levanta a agulha e vai até o ponto que você quer. Você não precisa passar o disco inteiro. Então é muito louco porque quando a gente fala de começo, meio e fim, eu estou falando, eu estou na página 46. Mas será que esses seres não veem a nossa vida e nossa como um livro? Você está na 46, mas você continua assim na 49 e dá isso. E se eu voltar para 2? E se eu voltar para 2? Então, você vai ter que escolher a página. Eu tô entendendo, nessa viagem, porque eles... assim, se você vai até a 100, caralho, a 100 é muito foda, diferente de tudo que eu vi. Por que eu vou voltar na 2? O que tem nesse... Então, por que voltaria na 2? Imagina um ser humano lá no futuro, com um monte de tecnologia, mas há muito lá na frente. Provavelmente a gente vai ser meio cabeçudinho. De repente, esse olho preto não seja olho preto, pode ser algum óculos, alguma coisa que proteja por conta de algum lugar. A capacidade de sentir sensações, isso é uma coisa que é importante também. Que dizem que isso aqui é um playground de sensações. Talvez a gente no futuro perdeu a capacidade de sentir e estamos trabalhando para tentar levar alguma coisa desse momento que era tão intenso, essa experiência. Não só sentir, e se perdeu a capacidade de procriar. Você não tem mais a parte genética funcionando. Porque laboratório, vamos dizer, a gente não é mais fértil. Agora, voltando para o passado, eu teria material genético, esperma, óvulo, para poder continuar a nossa espécie. É uma tristeza não ter cinema no Brasil de ficção científica, porque essas histórias seriam histórias incríveis de ficção. E eu acho que essas histórias, elas se inspiram na ficção. Do mesmo jeito que a ficção inspira histórias reais, a realidade também inspira a ficção. E a ficção da década passada é o presente que a gente está vivendo. Total. Por exemplo, o reloginho do Flash Gordon é o nosso celular. Star Trek. Star Trek, então. Daqui a pouco vai acontecer isso. Você vai trazer um ET aqui no seu cenário para... Mas sabe o que eu gosto do Interestelar? O Interestelar tem uma coisa que ele fala do livro, ou seja, no final do Interestelar, o ser navega pelo tempo, olhando tudo o que aconteceu. Então isso é uma referência a isso, onde você... eu vou acessar aqui esse livro. Que página? Você vai ter que escolher a página, porque isso aqui é um timeline, né? Então isso é muito interessante. E ele fala também da força da gravidade, que é a única força que ela atravessa todos esses tempos. Então a força, inclusive a força da gravidade poderia ser o observador, poderia ser nós. Tipo, dentro de você, quando você olha para sua mão, você não é sua mão, tem alguém observando sua mão. Então dentro da gente existe a qualidade de um observador. É muito louco isso. E dizem que isso pode ter a ver com a gravidade, porque seja passado, futuro ou presente, tem um observador olhando isso. É uma força que interage no livro inteiro. O que seria, né? O que seria a gente, talvez? Parte dessa força? Não sei, tô viajando aqui, entendeu? Aí eu fico pensando assim, caramba. O que deram pra esses meninos? Nossa. E assim, a nossa visão, a nossa audição é falho. Claro. Sim. Então, e aí? O que está por trás, né? Então, o que está por trás de tudo isso? Então, assim, quando a gente entra numa viagem dessa, é muitas possibilidades, né, de a gente procurar entender certas coisas. Imagina uma tecnologia 500 mil anos para frente. Então, vamos dizer, a gente imagina que eles entram numa nave e viajam, por exemplo, mas se ele tem a tecnologia de tempo e espaço, eu vi o Steven Greer falando isso, e até o Tom DeLonge, que é o Blink, né, o ex-Blink, ele hoje é uma das pessoas mais importantes na ufologia. Né? Ele saiu na época da música para tratar de ufologia. E ele fala, é possível um extraterrestre vir aqui, pegar uma cerveja da sua mão, levar
e você não perceber. É possível andar por esse mundo com todos congelados, a partir do momento que ele tem o domínio do tempo e do espaço. Então, você fala assim, cara, eu tinha uma foto DT, não tem uma foto em HD. Mano, o cara vai no seu celular e apaga, porra. O cara pode tirar a cerveja da sua mão. Olha, agora é interessante essa parte. Não, a gente está dando nó na sua cabeça mesmo. Mas tem casos, por exemplo, em que esses seres acabaram pegando algum souvenir. Por exemplo, no caso do Thiago Machado, aquele lá de Pirassununga, eles pegaram o maço de cigarro do cara. E eu conheço um caso... tem tantos na minha vida. Não, peraí. É verdade. Isso é aqueles colecionadores isqueiro lá. Isso é tema para um podcast, cara. Isso é tema para um negócio só falar disso. Então, e teve um outro caso que tampa de caneta Bic, pegou a caixa de fósforo. Aí a gente brinca assim no meio ufológico, fala assim, que eles pegaram o cigarro, agora não sabia como acender, aí foram num outro tempo, depois abduziram outro e pegaram a caixa de fósforo. Mas é brincadeira que a gente faz, mas é curioso a gente... O porquê que eles pegaram esse tipo de coisa? Porque eles pegaram o cigarro. Porque não faz sentido. Vai que lá na frente não tem, né? Tá escasso. E o caso foi um caso super autêntico, sério, pesquisado pela Força Aérea Brasileira. Viu? Eu queria já aproveitar, presentear você com a nossa revista. Essa aqui é sua também. Obrigado. Inclusive, você já pegou ela, entendeu? Eu falei, é dele. Você tá louco, ninguém me E tira, essa daí é sobre a Operação Prato, que foi um dos casos mais emblemáticos brasileiros, né? É um caso aí que envolveu luzes que apareciam no Pará, no Maranhão, no Amazonas e que perseguiam as pessoas e jogavam um foco de luz e sugavam sangue, né, dessas pessoas. Aqui uma foto, por exemplo, da Aurora Fernandes com esses hematomas. Ela que né? você achou mais velha? Essa que eu achei. O Edson achou ela mais velha, Eu achei ela agora, esse ano, lá em Belém, ela está morando em Belém, e aí eu fui perguntar para ela como que foi a vida dela de 77 para cá, porque a Operação Prato, ela aconteceu em 77. E aí eu falei, você viu algum OVNI depois daquela época? Ela falou que não. Aí quando eu perguntei para ela, você já teve alguma paralisia de sono? Já viu alguma coisa no seu corpo? Ela falou, eu já vi uns baixinhos assim e tal. Então, o que isso suscita na gente? Que provavelmente essas pessoas que foram atacadas naquela época continuam tendo contato até hoje. E a gente foi para lá, fizemos essa revista especial com uma expedição, coletando depoimentos novos, depoimentos antigos, e a gente percebeu que o fenômeno continua atuando naquela região até os dias atuais. E naquela época... Tem tanto dinheiro americano, por exemplo, em acobertamento. Naquela época saía nos jornais matérias assim, ó. Disco voador ataca. Porque né, sai uma coisa dessa e depois sai todo um trabalho de acobertamento. Então é muito difícil saber o que é real ou não depois, porque quando ocorre alguma coisa, como ocorreu agora no Peru, os moradores estão vendo um carro, estão vendo na selva, luzes estão sendo atacados. Rapidamente o governo vem com uma história super bem elaborada, porque existe muito dinheiro de governo para acobertamento. Então, se hoje você pensa numa agência de marketing, pensa numa agência de anti-marketing, né? Ela pode fazer um filme no cinema, eles podem fazer o que quiserem para dissolver, para ridicularizar. Isso é feito há 80 anos. Então é muito louco, porque quando a gente começa a falar muito fundo da ufologia, começa a parecer coisa de maluco, né? Porque você fala, não é possível que isso é igual a série Stargate. Pô, talvez seja igual a série Stargate. E a Força Aérea, naquela época, em 70, ela destacou o capitão Irangê Holanda para chefiar uma equipe de 25 militares. Eles fizeram vigílias, conseguiram fotografar, filmar esses objetos. E hoje a gente sabe que teve até o envolvimento americano. Por exemplo, Roger Reid, o Harry Reid, que é um ex-senador norte-americano, ele estava tentando liberar esses documentos que estavam lá nos Estados Unidos. E o Hal Puthoff, que é esse físico que trabalhou com o Bigelow, né, o Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace, ele disse que chegou a ver 15 horas de vídeo da Operação Prato nos Estados Unidos. Centenas de fotografias e milhares de páginas de documentação gerada pela Força Aérea e provavelmente com os americanos. E esse aqui é o capitão Irangê Holanda, da FAB, que pesquisou. Ele está aqui com um jornalista bem conhecido, que é o Bob Pratt. E hoje o pessoal fala que o Bob Pratt era um agente da CIA. Ele chegou a comprar fotografias, mais de 100 fotos dos objetos que foi tirado lá pelo Estado do Pará, um jornal,
na Baía do Sol. Então veja que o envolvimento americano em casos assim emblemáticos, que envolve ataques a pessoas, etc. e tal, sempre existiu. Quando tem alguma coisa de nave também, morte, ou seres, né, biológicos não classificados, os americanos por isso que vêm para eu cá. acho que a gente podia lançar um prêmio de tipo R$1 milhão para quem conseguir desbancar a ufologia. A gente racha nós 3 o prêmio, se alguém conseguir desbancar a ufologia. Fazer alguma coisa que desbanque realmente, que desprove, como a Terra plana. Que faça algum experimento, alguma coisa, porque eu brinco que essa história é diferente das conspirações que estão por aí, porque ela tem 8 décadas e não é desbancada. Cada vez que você pesquisa mais essa história, Você acha mais coisa? ela fica mais interessante. Vocês acham que vocês já viram quantos filmes, assim, na vida sobre? Tudo que tem eu vejo, cara. Sério? A gente tem uma Ué, sobremesa você aqui. OVNI, aí caiu... A gente separou aqui pra Caiu você um de negócio que notícia. acho que você não sei se você conhece muito pipoca, assim, se é uma coisa Pipoca. que você consome bastante. Começa com pita e termina com poca. Com poca. A nossa sobremesa. Temos aqui um baldinho. Olha o cheiro. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos levar aqui porque vamos falar de filme. Vocês que manjam muito de filme, para quem está curioso. Tem pipoca aí dentro? Pipoquinha. Tem mesmo. Vou te contar um truque do pipocando, né? A gente coloca um calço pra pipoca subir. Eu pensei em fazer isso, A mas... gente faz. É que, Para né? parecer que é mais pouco. Senão tem que gastar 8 Quanto pipocas. você dá de migué na pipoca? Quanto você come? Hoje? É. Hoje é assim, ó. A câmera vira. Eu cuspi aqui, não cabe mais. Eu ia dar uma mãozada agora, mas... Já era, tudo meu. Pipoca de micro-ondas ou pipoca de milho, panela? Cara, pipoca de micro-ondas porque mata devagarzinho, Aos poucos. aos poucos. Você tem ansiedade de morrer? Não, eu tenho ansiedade de tudo. De morrer é uma delas, né? Mas de tudo. Tem medo de morrer? Cara, quanto mais eu pesquiso os aliens, mais eu tenho vontade, velho, de morrer. Existe assim, não, vou falar sério. Existe uma coisa na humanidade que é a vontade de morrer, entendeu? É o desejo de morte. É um mistério tão grande a vida inteira que você fica, brother, eu não vejo a hora de morrer e falar, ai, descobri o que tem, entendeu? Então eu tenho vontade de morrer e ver o que tem logo e parar com esse mistério. E você, Edson? Ligar pro Eu Edson, não, puxar cara, a perna eu do quero viver Edson. Quero puxar a bastante. perna do Edson à noite. Eu quero viver bastante ainda, pesquisar muita coisa, viajar em vários lugares aí. Mas essa questão de morte parece que é alguma coisa que a gente não pensa muito. Né? A gente vai vivendo, a vida é algo que a gente não pensa. Só pensa quando morre algum parente, alguma coisa, aí você entra naquela neura, né? Fala, tenho que viver mais, tenho que ser bom, né? Porque senão você vai vivendo dissolutamente, assim, né? Vai indo, empurrando com a barriga e não pensa nisso. A gente pensa que somos super-heróis, né? Que vai subir na árvore ali e não corre risco nenhum, vai nadando lá no meio do mar, lá pro fundão, que nem antigamente eu fazia isso. Era doidão. traz submarino pra ver Até as que eu vi coisas? um tubarão gigante, cara. Ele tem mais medo de ET do que Gigante. o E aí, ó, desculpa, de nunca tubarão do mais grupo. que eu fui pro fundo, cara. Eu desapareci assim da água e já tava em cima da pedra e voltei pelas pedras, assim, né? Maluco, com água no... E a mesma coisa, né? Essa questão de morte que a gente não pensa é a parte ufológica também. Você nunca fica pensando que vai ver um OVNI, a não ser a gente, Acontece. né? Que fica olhando pro céu, né? Sempre procurando alguma coisa. Mas as pessoas não acreditam, por isso que não acreditam. Eu nunca vi. Também só fica no celular, né? Olhando olha para pra baixo, cima. não olha para cima. Mas aí, de repente, aparece o troço lá. Aí fica doida. A Marcia Estiva fala, né, que 70% das pessoas que morrem ficam no planeta. Porque dá pra você ir pra balada de graça, dá pra você beber, show, Rock in Rio, todas essas coisas. Aí você fala assim, cara, eu vou morrer. Vai pra luz, vai pra luz. Eu que procrastino? 5 minutos, galera. Só vou fazer uns rolês. Então eu acho que eu não vejo a hora de morrer pra ficar aqui nos rolês de Você graça. iria pra onde? Pra onde? É. Disney. Conhecer vários lugares que eu não conheci. Olha, só pra não pagar passagem. Total. Né, Porra, olha seu programa, coisa linda, o meu tá decadente. Eu iria puxar a perna das pessoas que eu não gosto. Cara, é muito da hora ser espírito, é uma penada, vai. E zoando com o pessoal que tá aqui encarnado, se fudendo, pagando em boleto. Boleto. Eu ia vir aqui vestido de boleto pra aterrorizar as pessoas. Ó, agora, sobre filmes. A gente fez uma tier list aqui, a gente tem 3 classificações. Aí eu vou falar o filme, vocês, como conhecedores, me dizem se esse filme é. Aqui, ó. Supremacia. Caralho, filme foda, Borne. gosto muito. Podia ser melhor. Borne? Hã? Supremacia Borne? Não.
Do que você tá falando? De qual Não, filme? não, de filme muito foda. Achei que já era o nome de um filme. Não, Tô não, muito preparado aqui foda, pra muito chutar, foda. hein? Podia ser melhor, legalzinho. E eu saio do cinema, tipo, filme que, putz, esse aqui não é... Tomate verde ou tomate vermelho? Sinais é o primeiro filme. Poderia ser melhor. Assim, ufologicamente dizendo, é um puta filme, eu adoro, tem lá representado um monte de coisa que eu gosto, mas como filme não é o melhor, não. Ele é um filme meio bobo. Deixa eu explicar o porquê que eu achei uma bosta. Me conta. Não, opinião é normal. Opinião é normal. Mas, assim, se ele tivesse buscado a consultoria do Edson Boaventura, com certeza a água não ia... Eu estou dando spoiler. Não, mas fala, é importante. A água não ia matar o ET. Porque nós somos, na nossa composição, é um percentual bem alto de água. Então, aquilo ali foi uma falta de criatividade do Shyamalan, né? Tremenda. Podia ser melhor, então. Então, poderia ser melhor. E agora, o resto que tem ali no filme é interessante. É um dos filmes que retrata... Mas poderia ter sido melhor. Mas que retrata de forma interessante os crop cycles, que são um assunto também que é de um podcast só pra isso, né? Naquela época estava bem alto, né, essa questão dos círculos na plantação, tudo. Hoje já tem um monte de coisa reavaliada a respeito disso. Mas ainda existem uns que são um mistério, não existem? Ainda existem... Pouquíssimos. Mas pouquíssimos já continua pouquíssimo mistério. Se já tiver é um, outra eu já fico feliz, Edson. Pouquíssimos. Porque, como eu disse, se tem dinheiro pra caramba pra cobertamento, a partir do momento que um ou dois apareceu de verdade, já contrataram equipe, já fizeram uma pesquisa de como fazer o mato, já botaram todo mundo no mundo inteiro pra amassar o mato. É barato isso. Chama Flash Mob. Hoje você tem, por exemplo, grupos que são especialistas em fazer esses círculos, inclusive eles fazem como marketing. Então, para a Audi, vão lá, ganham uma grana da Audi e desenha na plantação o símbolo da Audi e tal. Agroglifos. Eu vi um agora do... Crop Circles, né? Do amaciante. Tá vendo? Fizeram uma ação agora, essa semana. Que era, apareceu um sinal misterioso, que era o número 36, o número 48. E aí depois foram revelar que eram segredos de um cofre, que era a quantidade de horas que o amaciante vai agir Interessante. Estão utilizando do extraterrestre para ganhar dinheiro. Sim. Eu acho tem que reclamar, né? Você viu aquele negócio da mulher que estava no avião, que disse que viu um reptiliano, ficou toda surtadinha? Então, tem um filme, uma série, né? Que mostra justamente seres que entram nos corpos. Será que não era um marketingzinho justamente para isso? Eu fiquei pensando nisso. Cara, a gente sempre acha que é marketing de um filme. Tem agora um TikTok bombando, que é um serzinho extraterrestre pequeno andando pelo metrô, e é marketing da série, da nova série, né? E todo mundo, meu Deus, um ser extraterrestre andando pelo metrô. Então eu sempre duvido que é marketing de algum filme ruim. Contatos imediatos de terceiro grau. Foda. Excelente. Nota 10. Boa. Quero dizer uma coisa sobre contatos imediatos. Dizem que tem uma cena onde a nave abaixa, abre, e aí os seres extraterrestres se apresentam para jornalistas, militares. Dizem que o Steven Spielberg criou uma cena que aconteceu real e que depois, em uma conversa com o presidente Roosevelt, ele olhou para o Steven Spielberg e falou: ficou tudo 10. Tá tudo dentro do real mesmo. Então, essas são lendas, né? E ele teve assessoria do Joseph Einstein, que é aquele astrônomo, que trabalhou num projeto de OVNIs, né? Foi de 52 a 69 que durou o projeto Blue Book, né? E com certeza ele deu essa assessoria, contou algum desses casos e ele aparece no filme. E o Spielberg vai lançar agora... Sabe aquele cara filmando um cachimbinho? É o próprio Você que já gostou do tema, tá gostando do papo e que gosta de cachimbinho, vai assistir. Eu tô anotando aqui que metade eu não assisti, você vai assistir esse filme depois. Deixa eu falar um negócio importante. O Steven Spielberg vai lançar agora, até o final do ano, um documentário sobre o fenômeno OVNI, o AP. Muito legal isso, tá? Porque é o Steven Spielberg de novo, voltando a falar sobre o assunto, e parece que ele tem alguma informação especial, porque senão ele não estaria fazendo um documentário especial pro streaming com as mesmas informações que a gente tem, né? Será que ele vai falar que ele foi mesmo auxiliado? Contatos vai pra Supremacia. Que tá no... Boa. Borne. Monstros vs Aliens. Monstros é o quê? Versus Aliens. Esse eu não sei. Você conhece Monstros vs Alien? De onde você tirou esse? Não? Não, qual que é? Horrível? Dá uma atriz, fala uma atriz. É Monstros vs Alien? Deixa eu ver. Animação? Animação, pode ser animação. DreamWorks. Tô recebendo minha cola aqui, que eu não vi isso também. DreamWorks? É. Puta, deve ser um negócio da DreamWorks.
2009. Ah, tá. Monstros versus Alienígenas. Não vi. Tá. Eu não, Esse eu não... eu não sou o maior fã de Não animação assisti. infantil, gente. E ainda mais quando fica fazendo chacotinha com meus irmãozinhos queridos, eu não gosto. Então, Esse eu não assisti ET. também, não. Maravilhoso. A ET aí nós assistimos e continuamos assistindo Maravilhoso, sempre né? que aparece. tá no... Acho maravilhoso e dizem ainda que o Steven Spielberg ele se arrependeu na época de ter feito uma figura de um ET tão amigável, sendo que depois ele descobriu que nem todos os extraterrestres eram realmente amigáveis. Nem todos. E aí dizem que ele fez depois a série Taken, Contatos Imediatos, meio com a responsabilidade de mostrar que, olha, não é exatamente aquele bonequinho. Se você vê um extraterrestre ou tiver algum contato ufológico, a indicação dos ufólogos e dos especialistas, corra o mais rápido que você puder, entendeu? Essa é a indicação. Não chega perto, não encosta no Ó, ET. se pousar um OVNI, Corre. por exemplo, não dá de doido de ir lá no local, porque se tiver alguma radiação, você vai... Não, e os caras, as pessoas... Mas Então- você vê que ficou na praia aquele dia. Ele não tá preocupado. vem, Vocês tomem vem, cuidado vem com cá, a vem. radiação. Não, sim, mas... Sim, você tá preparado Mas pra morrer não, pelos eu- aliens. Eu tava preparado pra morrer ali, né? Mas assim, era Você o pesquisa a risco, vida era o inteira risco extraterrestre. calculado. Aí quando você vai numa vigília, você fala, me levem, pelo amor Agora, de por exemplo, o Deus. negócio pousou, ficou lá tudo queimado e tal, aí é complicado. Às vezes tem radiação, porque tem gente que já manuseou a terra ou o mato ali e ficou com os dedos. Não, em tudo, Varginha o cara pegou o alien no colo e dormente. morreu. Em Varginha o cara pegou o alien no colo e morreu. Mas não foi porque ele pegou, Foi porque tá? arranhou. Porque o ser arranhou ele. Então, meu filho, você não sabe nem que onde tem presa daquele negócio. Não Ó, pega, não pega nem um macaco, nem um bicho Sabe o que preguiça. aconteceu? Você não vai Tava pegar. ele e o colega dele, que é o Marco Elixerez e o Eric Lopes. Eles já tinham sido orientados que tinha mais criaturas soltas ali no Jardim Andere. E aí eles atropelaram a criatura. Aí deu fratura exposta do joelho da criatura. Por isso que a criatura devia estar com uma dor lascada. Quando ele pegou a criatura e botou no banco de trás, a gente não sabe se ele tomou o arranhão logo em seguida ou se foi depois, quando ele levou para o hospital, que era o caso é que ele morreu de uma bactéria pronto-socorro muito do rara. hospital regional. Que ninguém sabe o que é. Mas muita gente atira em UFOs, OVNIs. Atira mesmo com arma. Isso também é perigoso. Tem vários casos de que a pessoa atira e depois ela toma uma na cabeça, uma contrapartida. Ou mais do que isso, existem relatos ainda. Eu vi num podcast muito legal, que é o Cipodcast. Cipodcast? Que é com uns índios, uns indígenas, e eles falando que, tipo, era muito comum eles verem isso e eles vão atrás, eles tentam caçar. Porque pra eles é como um bicho, uma luz, então eles fazem de tudo pra tentar caçar esses bichos. E existe também o depoimento do Credo Mútua, que é um líder africano, que ele fala que há muito tempo na África, quando cai um OVNI, um objeto voador, identificado com seres, eles vão lá e comem os seres pra pegar No Mato Grosso aconteceu isso. Eu conto esse caso no livro, pra pegar os no poderes Alienígena. deles. Ele comeu 6 alienígenas. Aqui, ó, tribo selvagem devorou aliens. Tem gosto de frango. Tudo tem gosto de frango, né? tem gosto de frango. Frango? Você também deve ter gosto de frango. Tudo tem gosto de Agora, frango. isso aqui saiu, ó, num livro de um pesquisador chamado Jonathan Bentel, né? Isso em 2002. O nome do livro é The Best of Anthropology Today. Está lá na página 164, na parte 5. Foi no Brasil isso? Isso no Brasil. Aí quem veio para cá foi o Fritz Greder, que era um Interessante. pesquisador, antropólogo, ó, viajou para o Brasil para conhecer a forma de vida de diferentes tribos. Isso em 36. Que a tribo africana fala a mesma coisa. Só que eles já tinham comido antes. Eles chamam de Chitauri. E por que eles comeram, né? O cacique falou que esses seres começaram a mexer com as crianças da tribo e eles não gostaram. Aí eles juntaram ali o comitê da tribo ali e falou, ó, vamos matar os caras. E aí eles eram tudo canibais, botaram Juntou na a fome com a panela e vontade de comeram. comer, literalmente. Aí, ó. No Brasil, Mato Grosso. Mato Grosso. Tem outro caso que eu coloco aqui também, que é antigo, que é do Bep Gororoti, que é um deus que desceu numa barduna trovejante, né, num objeto lá, e aí depois ele Ele ia revelar a verdade, mas comeram ele. ele tinha uma roupa, né, parecida com uma roupa de astronauta, assim, Gosto de frango ele tinha também. meio fechada. E aí eles fazem festas lá na tribo, até hoje, para reverenciar esse deus, esse Bep Gororoti. E eles pensavam inicialmente, quando via a roupa, que ele era um monstro, alguma coisa assim. Só que aí os índios, com o passar do tempo, viram ele tomando banho e viram que era uma pessoa normal. Sem as roupas, era uma pessoa normal, só que era branco, aquela barba meio avermelhada, né, meio ruivo. E aí se aproximaram dele,
Aí ele chegou na tribo, se engraçou com a filha do cacique lá. Virou frango. Aí acabou casando. É a gente no futuro. Casou com a filha do cacique, teve um filho. Aí começou a interagir ali e ele criou uma oca, né? Que é uma casinha no centro da tribo, onde os mais velhos iam lá e começavam a passar suas experiências para os mais novos. Uma espécie de escola. E aí foi interagindo até que ele, acho que torrou o saco lá e falou, agora vou embora. E deu tchau pro pessoal, falou, um dia eu volto. Pegou a mulher, o filho, foram até a Serra Pucatoti, lá estava a nave e saiu em barulho de trovão, raios, né? Aquela nave, e foi-se embora. E os caiapós, né? Isso aqui é a tribo dos índios caiapós. Qual que é esse livro? Desculpa. Esse é Alienígenas no Passado do Brasil. Ele traz casos só de seres que foram avistados no Brasil. Tem mais de 10 casos aqui com embasamento, né? Que foram publicados ou em jornais antigos brasileiros, ou casos que eu mesmo pesquisei. Tem o caso da abdução do José Florencio, né, que foi em 1931. Eu tive a oportunidade, esse aqui é o José Florencio, de conversar com ele pessoalmente em Campinas. Foi a primeira abdução. Ele voltou com feridas nas costas, um monte de coisa. Ele está vivo ainda? Eu não sei. Quando a gente entrevistou ele, isso em 2010, ele estava vivo. Então já fazem... E ele já era de idade. Anos. Então pode ser que ele já tenha falecido, não sei. Perdi contato, né? Nossa, o cara fez um desenho do UFO perfeito, né? Ele faz um desenho ali do disco voador. Sim. Clássico. Aqui, ó, que interessante. O caso do José Florencio, ele desenhou até os seres também. Aqui, ó. A roupinha, a navezinha, a arma que ele tinha. Isso foi ele descrevendo, alguém desenhou ou ele mesmo desenhou esse? Ele descreveu e o Cataldo Bove, que era um pesquisador campineiro lá, fez os desenhos. Muito bem. ET vai para a supremacia. Próximo, Guerra dos Mundos. Cara, ele é clássico porque ele foi o primeiro filme de invasão extraterrestre, né? O original. Mas, cara, eu acho que também a solução dele é muito babaca para matar os bichos, mas eu gosto porque ele foi o primeiro a trazer esse conceito dos pods, que são seres quase como aranhas gigantes. Então ele tem uma importância no cinema muito, muito legal. A Guerra dos Mundos. Podia ser melhor. O atual eu acho uma porcaria. Então, o antigo eu acho massa, né? Bem legal e tal. Agora, o atual, eles poderiam ter feito um negócio bem melhor. Vamos botar ele não podia ser melhor. Venom. Não curto. Tô brincando. É assim, eu acho que não tem a ver com filme de ufologia. Eu gosto de Venom, adoro, mas tá na classe aí dos filmes de herói, de vilão, que também se inspiram muito na ufologia. Você pegar toda a mitologia, Thanos, tudo, tem muita coisa de ufologia, mas não necessariamente é um filme ufológico, né? Não, e assim, não tem uma tipologia que se comporta do jeito que o Venom, pelo menos a gente não tem conhecimento dentro da ufologia. Então, inaugurando a nossa categoria, sairia de cinema. Isso é de boa. Alien. Alien, puta, foda. Do Ridley Scott, eu adoro, cara. Adoro Alien o Regresso. O 3 eu já não gosto tanto, mas é uma obra maravilhosa, clássica do terror. Não tem como pensar em extraterrestre na cabeça, eu acho, das pessoas, sem pensar no Alien. No Alien que sai da barriga, explode a barriga. Está no... Esse está no top. Top, né? Top. Stargate é muito legal. Stargate também. Você não falou Stargate? Eu? Era o próximo. Era o próximo? Mentira. Stargate é foda, Stargate, né? é muito Era legal. Libby o próximo. Eu queria falar de Stargate, ele Stargate envolve é o Egito também, né? Viagem no tempo. Aqueles portais estelares, né? E assim, no Egito, a gente tem os deuses que são antropomorfos, né? Que é cabeça de animal e corpo de gente. E esse filme tem uma explicação para isso. E né? nesse livro, a gente tem um caso assim que, a princípio, eu pensava que se trataria de alguma loucura da cabeça da pessoa, né? Só que eu deixei na prateleira. Foi um caso que aconteceu em 1946, na cidade de Guarujá, no litoral. Era um gato? O que era? Era uma espécie de felino, né? Ó, a nave é a clássica, que ele viu. Isso aqui é um desenho de 1946 e era um ser alto, com uma roupa meia azulada, esverdeada. Tinha na mão uma espécie de bastão com uma luz
vermelha na ponta e ele tinha cara de gato. Por que eu achei um negócio muito louco, né? Eu não tinha naquela época, em 1980 e pouco, 89, quando eu entrevistei o seu Antônio, eu não tinha nenhum outro caso para comparativo. Aí eu deixei na prateleira. Uhum. Só que quando chegou em... Olha só, isso foi em 46, eu entrevistei o cara em 89. Quando chegou em 96, eu fazendo uma pesquisa no Vale do Ribeira, que é uma área de grande incidência ufológica, Iporanga, tá, onde tem as cavernas do Petar, a gente encontrou um senhorzinho lá, matuto, e ele viu uma nave com uma espécie de um vidro, assim como se fosse um para-brisa, né? E dentro da nave, que ficou assim flutuando próximo a ele, viu 2 seres com cara de gato. Aí aquilo me deu um estalo. Aí eu comecei a conversar com outros ufólogos no Brasil e lá fora para saber se eles tinham algum caso conhecido com essa tipologia de gato, que não era muito comum, mas, pô, já tinha 2 casos. Aí o Carlos Alberto Machado me falou que tinha o caso de Santa Isabel, na Argentina, que aconteceu em 72, que tinha essa configuração. Descobri um outro caso de Itajubá, em 67. Que interessante. 2 casos nos Estados Unidos em 1990 e por aí vai. Então tinha um monte de casos ocorrido em cidades e em nações diferentes, com pessoas diferentes que não se conhecem e em épocas diferentes. E aí eu tive a plena convicção de que se tratava de uma tipologia real, embora rara, que está dentro dos 5%. E no filme, eu não vou dar spoiler, mas eles dão uma explicação dessas cabeças. Não sei se você lembra por que eles têm a cabeça de animal. Que no filme, posso falar? Um spoiler horroroso? Pode. No final, eles abrem, são seres humanos que usam essas cabeças de animal para assustar os humanos. Então é muito interessante. E aí, aqui é o desenho que ele fez na época. Olha só que coisa interessante. Dá para pegar aí, ó, o desenho do seu Antônio, né? E no Egito a gente tem deuses que são antropomorfos. Por exemplo, tem a Bastet, que é a deusa cara de gato e corpo de gente, e tem a Sekhmet, que é cara de leão. Agora, será que os egípcios viajaram tanto para criar esse negócio, ou será que eles viram uma tipologia dessa, né? Que hoje a gente tem essa tipologia na ufologia. E esse filme ele tem cara de sessão da tarde, por isso que ele é muito bom, cara. Passou já na sessão da tarde? Ah, certeza. Já sempre Mas passa. sabe aquele filme com carinha de sessão da tarde? Goonies? É esse aí, velho. Vou ver assim, de Viu? boinha, E aí você tem que, bom demais. Você tem que assistir o filme comendo pipoca, mas não pipoca babada. Tá? Não me convide, não me convide. Mas eu posso falar, é uma técnica. Você viu que depois da cuspida a gente não gostou mais na pipoca? Ficou só pra ele? Ele não queria dividir, Olha lá, ele não queria né? dividir, Ele não olha quer lá. dividir, ó. Olha a técnica que ele mete essa. Tranquilo, gente. Uma pergunta, já se falou muito sobre que em 2025 a gente vai ter uma certeza, depois foi para 2030. Estimativa de vocês? Não trabalho com datas. Um chute. 2027, estão falando. 27? Né? Qual que é a próxima Eu, data? 2028. 28? 2028. A gente vai ter uma confirmação. Uma confirmação. Assim, na minha visão, Porra, pela Boca vai tá leitura aí, meu. de Vamos tá aí. contexto... Se tudo der certo. Agora, a Ellen Stoffen, que é uma das chefes lá da NASA, ela falou até 2030. Primeiro ela falou 2025, aí deu um barulho, aí depois ela voltou atrás e falou, não, até 2030. E aí tem uma explicação 2030, é que teve todo esse isolamento social, essas coisas, e aí isso acabou postergando, prolongando a agenda. Mas acho que veio o quê? Isso faz parte de uma agenda. Um plantão da Globo Mundial. Eu acho que, cara, vai convergir de alguma forma com essas mudanças climáticas e com uma nova fase da humanidade que a gente vai viver bem severa, cara, nos próximos anos. Se tudo se confirmar, as previsões científicas mesmo de aquecimento global e tudo, a gente vai começar a viver problemas de êxodo de pessoas por causa de clima, coisas assim bem severas, que a pandemia foi assim, fichinha perto do que pode vir. Né? E aí eu acho que em meio a isso, muitas coisas podem acontecer. Não sei se você lembra de no meio da pandemia, era tão surreal aquilo, que qualquer notícia você achava que era real. Se falasse de extraterrestre no meio da pandemia, talvez a gente acreditasse, porque a gente estava vendo... Se falou. Porque naquela época, eu olhando para trás na ufologia, não houve uma onda tão grande de aparições de OVNIs no Brasil e no mundo como logo depois da pandemia e não parou até agora. Eu imagino que a gente numa situação muito ruim, econômica, o mundo num caos energético, um caos climático,
eu acho que pode ser muito favorável à história dos extraterrestres de que alguém traga alguma solução tecnológica, coisa assim pra gente. As pessoas vão pedir os extraterrestres. Vocês lembram que no primeiro ano da primeira onda da pandemia teve eu não lembro agora que país da Europa foi que não foi só um, mas vários lugares que você percebia as mudanças climáticas e lagos e bichos e tudo voltando meio que ao normal pela ausência do homem, pode né? interferir, né? Vai que... Total. Eu acho que se eliminarem a gente, isso aí foi o mundo fica lindo em durante a 2 pandemia. anos. Durante a pandemia, no mundo, né? Eu peguei aí algumas fotos só para a gente ver, algumas de dia, outras de noite, mas no Brasil a gente, só lá no Enigmas e Mistérios, que é o meu canal, a gente recebeu daquela época para cá 310 casos. Nossa. Sendo que a tampa da banheira. novembro e dezembro de 2022 a gente teve aquela onda no sul. O Tom, né? O Tom até comentou com a gente que o negócio estava louco lá, né? Sim. E havia, assim, vários casos. Foram mais de 60 casos envolvendo pilotos da Latam, da Gol, da Azul, que estavam vendo isso. Eu tenho até E aí, hoje, áudios dessa pessoa. hoje o que a gente tem? A Aeronáutica liberou no Arquivo Nacional 44 relatórios. Esse aqui é um dos relatórios que a própria Força Aérea, naquela época, lá no sul do país, viu esses objetos. Aqui é outros relatórios, tudo que foram liberados agora no Arquivo Nacional de pessoas, pilotos que relataram esses avistamentos naquela época. E isso não parou até agora. Todo dia não, mas toda semana, pelo menos, deve ter um relato. Sim, sempre tem no alguma mundo coisa. É absurdo, né? Existe até um fórum, que é o MUFON, onde ele cataloga esses relatos e você vê assim, só os que são catalogados são vários por dia. Ó, aqui em São Bernardo, por exemplo, São Bernardo do Campo, trouxe só algumas imagens pra gente. Aqui, ó, São Bernardo de novo. Não era quase São Bernardo, né? Ó, São João Diadema, do Caiuá, aí é uma filmagem, né, com um objeto que lembra, inclusive, um objeto que foi filmado também na Chapada Diamantina, na Bahia, em 94, é bem parecido. Esse aqui foi interessante também, que era um objeto em forma de ferradura, que apareceu lá no Mato Grosso. Depois apareceu um outro vídeo no Pará, de um objeto bem similar a esse. Esse aqui é uma das fotos que foi tirada pelos pilotos durante aquela época lá no sul do país. E aqui algumas matérias que saíram na internet, mais recentes, né? que foi relativo a esse fato aí de avistamento que teve no sul, né? Agora, alguns astrônomos vieram, não, isso aí é Starlink e tal. Eu fui checar, alguns casos realmente foi erro de interpretação e era o satélite Starlink do Elon Musk, mas não todos os casos, porque tem casos em que esses objetos faziam evoluções, mudavam de cor e tem casos também de objetos que chegaram a pousar no estado de Santa Catarina e tem casos também de seres, né, que foram vistos saindo de dentro desses objetos. E foram 3 estados ali, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e teve 2 países também lá do sul que tiveram esses avistamentos, que foram a Argentina e o Uruguai. Tudo na mesma época. A cabeça vai sair fumaça, Esse até aqui, o final é uma gravação dos avistamentos no sul que mandaram. Ó. No, Guille. O sea, yo vi el año pasado la línea esa de satélite y satélite ves a cada rato casi. Pero... Eu acho que tem explicação antes que ele fala. Bueno, con una cámara creo que sería lo más cerca de captarlo. Con una cámara capaz que sí. Con el celular se recomplica, ¿viste? Ele fala que é muito difícil captar com o celular. Aparte, si me dijeras arriba una ciudad o algo, pero es arriba del mar, loco. O que ele fala é que ele consegue... de Argentina ou Uruguai? Sí, pero viste que de noche con el celular es medio difícil de registrarlo. Y aparte tienes que estar... Porque de repente se apagan, ¿viste? Se mueven a una velocidad increíble. No sé lo que pueden hacer en décimas de segundo así. Y de repente se juntan y empiezan a hacer una rotación, ¿viste? Hay que agarrarlo justito cuando están todas iluminadas. Así, Isso não é Starlink. Se juntam e começam a rotar, né? Ou girar. Es como si esperaran en ese punto ahí a que se abriera algo. Increíble, es increíble. Yo no salgo del asombro, loco, la verdad, no salgo del asombro.
Eles estavam morrendo de medo, na verdade, os fazendeiros, né? Do sul. E aí no grupo de WhatsApp dos fazendeiros, eles estavam mandando essas mensagens. Falando, eu descobri o que aconteceu, eles entram num portal, eles estavam todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. A gente tem que botar o Alok pra se comunicar com essa galera aí. Exatamente. Pá, que luz. Mano, eu acho que quando eles chegarem, eles vão fazer uma pública, o Alok. Fala, Alok. Cria uma track pra mim. Do que você tá mandando sinal pra nós aí, hein, maluco? Coloca na minha nave. Eu curti demais o papo com vocês. Muito legal. Abriu muito a mente obrigado. aqui. Espero que todo mundo que gosta do tema, ou que tenha curiosidade, até quem não acredita, falando, deixa eu parar pra ver o que eles estão falando, tenha aberto bastante a mente. Queria que vocês deixassem aqui, a gente falou um pouco de filme, fizemos a tier list aqui, então tem algumas dicas aí de filmes legais, outros, né, nem tanto na opinião deles, pode ir lá assistir depois. Deixa seu canal, onde te acha, revista, a gente vai botar o link também tudo na descrição, mas quem quiser descobrir mais ainda... Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito da ufologia, a gente tem o canal Enigmas e Mistérios no YouTube, né, tem mais de 800 vídeos já lá publicados. A gente tem viajado bastante, coletado material assim na fonte, né? Acabamos de voltar da Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, que é uma área de grande incidência ufológica. Pegamos um caso com um senhorzinho lá que viu a nave e viu 2 anãozinhos, né? 2 seres pequenininho ali e tal. Então, é bem interessante, né? Você está assistindo aí os vídeos, aprendendo um pouquinho mais da ufologia. Temos a revista também, tanto o formato impresso como digital, e pode ser adquirida no site www.ovnipesquisa.com.br. Vai estar aqui né? na descrição também. E tem os canais, né, no Instagram, @EdsonBoaventura, @Enigmas e Mistérios Gug. Entra lá, segue a gente, ajuda o nosso trabalho. Tudo bem. Pô, cara, eu tenho o Pipocando, meus canais, e no Instagram eu tô produzindo vídeo diário sobre ufologia. Lá tem a minha lista de transmissão, que eu posto bastante conteúdo, e até o final do mês eu vou anunciar um grupo fechado de ufologia, né? A gente tá até conversando aqui para fazer um grupo de pesquisa para interessados, e aí é um grupo fechado, onde poucas pessoas que tiverem a fim de encabeçar essas pesquisas, trocar informação, vão poder lá ter um contato com a gente de uma maneira bem legal, ali, trocar informação. A gente está aqui estudando de fazer podcast, porque olha quanta... Isso aqui é só a ponta do iceberg do que o Edson tem de material. E aí eu fico falando, Edson, vamos botar isso para rodar, mostrar para as pessoas. E no futuro, a gente pretende até fazer um museu para colocar esse material, né? Porque eu tenho pelo de chupacabra, pedaço de nave, tenho marca onde pousou. Aí tem que marcar o programa 2 aqui. Entendeu? É verdade. Vamos fazer tem essas coisas aqui? muito legais. Não esquece de mim, cara. Não, vocês dois. Eu preciso ver o pelo da chupacabra. Mas, ó, @Bruno Bock no Instagram. Eu, inclusive, divulgo os conteúdos do Edson lá no meu canal. É uma curadoria. Eu pego os mais interessantes e tô fazendo ali agitando a turma. Então, a gente tá... Eu sou fã do Edson, então o conteúdo que tá lá tem bastante coisa que o Edson posta também. Eu tô lá divulgando o conteúdo dele também. Você, além de seguir, depois tá lá na descrição o link dos dois. Se você curtir esse programa, curtir esse tema, dá um like aí, comenta aqui que vocês querem a parte 2, que a gente vai trazer pelo chupacabra, vamos trazer tudo que o Edson tem. Isso. Na próxima eu trago até um pedacinho da nave. Você tem o pedacinho da nave? Tenho 4 pedacinhos. E se o Edson Comenta sumir, aí. vocês me ligam, gente. Entra no meu Instagram, me chama, fala, ó, o Edson sumiu, o que pode estar acontecendo, não sei o que lá. Qual dos dois some primeiro, será? Eu, o Edson? Eu acho que sou eu, viu? Eu acho que é o Edson, gente. É porque se aparecer de novo ele gritar, vem, não, vem, o Edson vem. tá pedindo. Aliens. Primeiro ele. Meu povo, muito obrigado pra você que chegou até aqui, gostou desse programa. Deixa seu like, comenta aí se você quer a parte 2, que a gente vai fazer a parte 2, vamos preparar mais coisas aqui. E é isso. Você pode seguir o Edson. Só um detalhe, Claro. Na parte 2 tem que ter um pote de Pra cada pipoca um. pra Não, cada é- um. é que Porque o Bruno babou Eu achei na que ia ser pipoca, comunidade. aí não dá, né? Erramos na missão. A gente vai. Não dá. É. É saliva alien caiu Desculpa, aqui gente. dentro, né? Eu morro de medo dos aliens virem aqui e aí resolverem falar com o canal de YouTube e vão chamar o Castanhari. Então, quero deixar aqui meu apelo pros aliens. Quando vocês vierem, aparecerem, não vai atrás do Castanhari, porque ele nem acredita, tá bom? Ele acredita? Não acredita. Ele vai falar que acredita depois, Entendi. pra surfar o hype dos ETs. Castanhari, estamos de olho. Muito bem, voltamos amanhã ao meio-dia, ao vivão. Um beijo!